Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha que gracinha que nós vamos fazer hoje. Você vai aprender nesse vídeo como fazer essa mini bonequinha amigurumi, que tá a coisa mais fofinha. E essa aula tá bem legal de fazer, tá bom? Não é uma aula difícil, se você já tem prática em fazer amigurumi, você vai se sair muito bem fazendo essa bonequinha. E ela ficou com 10 centímetros e eu usei o fio Cleia, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os materiais que eu usei para poder fazer essa mini bonequinha. E ela é uma bonequinha que não tem costura, tá bom? Aqui nos pezinhos, no corpinho, nos bracinhos não tem costura também. Vai ter costura somente aqui no cabelinho. E esse cabelinho, ele tá bem fácil de fazer, porque, olha aqui, eu não fiz mechas em toda essa parte aqui do cabelo, tá bom? Eu fiz em apenas 2 carreiras e já ficou assim, ó, com o cabelinho bem cheio. E aqui eu prendi do lado aqui, ó, como vocês podem ver, para fazer um charme nessa bonequinha. Então, se você já gostou dessa mini bonequinha amigurumi, deixa o seu gostei aqui nesse vídeo, compartilha também os vídeos que eu coloco aqui no canal, pois isso faz com que as aulas cheguem em mais e mais pessoas. Se você não participa do meu grupo lá no Facebook, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu tenho um grupo de alunas lá no meu Facebook e é um grupo para que eu fique mais próxima de vocês, tá bom? E também lá eu tiro a dúvida de vocês, vocês podem postar as fotos das peças que você fez através das minhas aulas e é um grupo muito bacana. Então, você pode participar acessando o link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então, vamos agora para a nossa aula. Vamos começar fazendo os bracinhos, porque não vai ter costura. Então, eles precisam estar prontos quando nós estivermos fazendo o corpinho. E para poder começar aqui, você vai colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Pode puxar o fio aqui para poder fechar o anel mágico. E na segunda carreira, se você não quiser puxar tudo, deixa, tá? Para puxar depois que você terminar a segunda carreira, para não ficar tão difícil de você fazer essa carreira 2. E nessa carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos em cada ponto da base. Vai fazer aumentos em toda essa carreira. E no final vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 12 pontos. Carreira 4, e nós vamos fazer nessa carreira uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Faz essa sequência mais uma vez e no final vai ficar com 10 pontos. Carreira 5, e nós vamos começar nessa carreira fazendo também 4 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Depois dessa diminuição, você vai fazer mais 4 pontos baixos, porque aí vai chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira vai ficar com 9 pontos. Vamos agora fazer da carreira 6 até a carreira 10, ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira vai ficar com 10, aliás, com 9 pontos. Depois que terminar a carreira 10, você pode colocar a fibra nesse bracinho. E não precisa encher até em cima, tá bom? Não precisa encher toda a peça, não. Você pode encher mais a parte de baixo mesmo.
Vou colocar aqui só mais um pouquinho. Depois de colocar a fibra, nós vamos fazer a última carreira. E olha, não ficou com fibra até aqui em cima, como eu falei pra você, tá? Ficou mais nessa parte aqui de baixo mesmo. E na carreira 11, nós vamos fazer, no início aqui da carreira, uma diminuição. E vamos seguir fazendo agora ponto baixo sobre cada ponto da base. Vai ser um total de 7 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 8 pontos baixos. Para finalizar a peça, nós vamos fechar com ponto baixo. Então, você vai para o próximo ponto e coloca também a agulha aqui no ponto de trás. E faz um ponto baixo. Vamos seguir fazendo até fechar essa peça. Então, já fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Um bracinho já está pronto. Corta o fio e não precisa deixar esse fio grande, porque não vai ter costura. Deixa de um pedaço que dá pra você, deixa de um tamanho que dá pra você arrematar aqui por dentro da peça. E para finalizar, você faz uma correntinha e puxa todo o fio para dar um nó. E aí depois você esconde esse fio aqui por dentro da peça. Vamos fazer agora o sapatinho. Então, com o fio rosa, eu vou colocar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, fiz aqui os 6 pontos baixos, puxa o fio inicial e na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Na carreira 3, vamos fazer por toda a volta uma sequência de um ponto baixo e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Agora, vamos fazer na carreira 4 ponto baixo sobre cada ponto da base, mas vamos colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. E você vai fazer dessa forma por toda essa carreira. E no final vai ficar também com 18 pontos. Na carreira 5, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E no final dessa carreira também vai ficar com 18 pontos. Carreira 6, e vamos começar fazendo 5 pontos baixos. Então, fiz 2, 3, 4, 5, e precisa ser feita agora 4 diminuições. Então, fiz 1, 2, 3, e 4 pontos baixos. Segue fazendo agora 4 pontos baixos, não, 4 diminuições. Segue fazendo agora um ponto baixo para cada ponto da base, vai fazer um total de 5 pontos baixos, porque aí vai chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira vai ficar com 14 pontos. Na carreira 7, nós também vamos começar com 5 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Vai fazer agora 2 diminuições. Fiz 1, e 2 diminuições. Segue fazendo ponto baixo para cada ponto da base.
até chegar no marcador. Vai ser um total de 5 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Terminei a carreira 7 e agora você vai fazer o seguinte: você pode cortar o fio, porque nós vamos trocar de cor. Não precisa deixar esse fio muito grande. E para poder iniciar com a próxima cor, nós vamos desmanchar esse último ponto. Vai deixar apenas essas duas alcinhas aqui, ó, para poder finalizar esse último ponto com a próxima cor. Com a cor que foi escolhida para poder fazer o corpo. E aí você laça e finaliza esse último ponto. Puxa aqui o fio rosa para não ficar com um ponto muito largo. E no primeiro ponto da carreira, da próxima carreira, que vai ser a carreira da perna, que é a carreira 1, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Já conta como ponto esse ponto baixíssimo, tá? Vamos para o próximo e vamos fazer um ponto baixo. Quando você for passar a agulha, passa ela. Já vai conduzindo esse fio aqui, tá? Esses dois fios para poder arrematar. E faz um ponto baixo. Esses dois fios aqui, você pode dar 2 nós. O primeiro nó não precisa apertar muito. No segundo nó, você já aperta. Deixa eu cortar o excesso aqui. E aí, você pode colocar o restante por dentro da peça. Então, já fizemos dois pontos baixos. Nessa carreira 1 da perna, vou trocar aqui o marcador de lugar. E vamos seguir fazendo da carreira 1 até a carreira 8, ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 12 pontos. Vou terminar essa carreira aqui para poder mostrar para você o início da próxima carreira, da carreira 2. Então, finalizei aqui a carreira 1. Quando você for começar a carreira 2, você vai colocar a agulha aqui, ó, no ponto baixíssimo, normalmente, tá? Ele conta como ponto da base, como eu já tinha falado. Então, agora vamos seguir fazendo até a carreira 8. Eu vou seguir fazendo as minhas aqui, e quando eu terminar, eu retorno com você. Depois que terminar a carreira 8, nós vamos trocar de cor para a cor Off-White, que é a mesma cor que foi feita a blusa. E a troca de cor é da mesma forma, que foi feita como aqui no fio rosa. Então, eu vou desmanchar aqui, deixar essas duas alcinhas apenas, vou pegar o fio e vou terminar esse último ponto. Puxo esses dois fios aqui. No próximo ponto, que é o primeiro ponto da carreira, da próxima carreira, carreira 9, faz um ponto baixíssimo. Deixa eu fazer mais um ponto aqui. E aí, depois de fazer segundo ponto, pode amarrar esses dois fios. E agora, da carreira 9 até a carreira 10, vão ser 2 carreiras, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira vai ter 12 pontos também. Depois que você terminar a carreira 10, você pode encher, tá bom? Toda essa perna com fibra
e pode arrematar o fio da primeira perna. Se você não sabe como que faz um arremate, que fica com os pontos bem certinhos, eu vou deixar o vídeo aqui em cima no card para você poder ir lá ver. Então, na primeira perna você arremata o fio e na segunda perna você não arremata. Você deixa o fio, porque nós vamos continuar fazendo as carreiras, nós vamos fazer a união das duas pernas. Nessa primeira perna você pode arrematar. Então, eu vou seguir fazendo aqui e retorno com você com as duas pernas prontas. Falei que ia voltar quando as duas pernas estivessem prontas, mas precisei voltar antes porque eu preciso dar uma dica aqui para você. Que quando você estiver colocando a fibra aqui na perna, você empurra a fibra assim. Aqui eu já tinha colocado um pouco. E aí, quando você empurrar a fibra, a perninha, o sapatinho, ele vai ficar assim, ó. E para ele não ficar desse jeito aqui, você aperta assim, ó, com o dedo polegar e empurra a fibra. Para ele ficar aqui mais retinho, tá? Essa parte aqui de baixo do sapatinho. Então, é isso. Eu vou continuar fazendo aqui e eu retorno com você. Depois que você terminar a segunda perna, você vai precisar fazer mais 5 pontos baixos antes da união. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Esse aqui vai ser o último ponto da carreira, então pode trocar o marcador de lugar. E por que que eu fiz esses mais 5 pontos? É para poder ficar aqui, ó, no meio da perna, para poder fazer a união com a outra perna. Então, agora, nós vamos fazer a união. E eu já marquei aqui nessa outra perna, o local também que eu vou fazer essa união, tá? E para isso, você vai colocar o pezinho assim, ó, virado para frente. E desse lado aqui, você vai achar o meio da perna. Bem aqui no meio, você vai colocar o seu marcador. Você também pode fazer assim, ó, vira a ponta do sapatinho para você, dobra ele dessa forma, que aí você vai achar aqui, ó, o ponto que está no meio da perna. É uma dica também para você poder achar esse ponto aqui. E aí, depois que você localizar esse ponto, você marca, para ficar mais fácil aqui na hora de fazer a união. E para poder unir, você vai fazer 2 correntinhas. Vai pegar a outra perna, vai passar a agulha no ponto que você marcou. Pode tirar esse marcador dessa outra perna. E aí, você vai fazer um ponto baixo. E as perninhas já estão unidas. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base por toda essa perna. Nós vamos seguir fazendo até chegar aqui na frente. Quando chegar aqui na frente dessa perna, eu retorno para poder mostrar para você. Então, fiz os pontos aqui até chegar aqui na frente. Foi um total de 12 pontos baixos, contando com aquele ponto que foi feito para poder unir uma perna com a outra. Então, depois de fazer esses pontos, nós chegamos aqui na frente e você também vai fazer um ponto baixo aqui onde já tem esse ponto aqui, ó, que foi o ponto da união. Então, vamos fazer um ponto nesse ponto da base também. Agora, vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha. Então, fiz 1, 2 pontos baixos, porque são 2 correntinhas. Desse outro lado aqui, dessa outra perna, você também vai fazer um ponto baixo aqui onde já tem esse ponto aqui, ó. Tá vendo que até o ponto do marcador? Nesse ponto da base, você também vai fazer outro ponto baixo.
E agora, vamos seguir nessa perna, fazendo ponto baixo para cada ponto da base, até chegar no marcador. Essa carreira que foi feita a união é a carreira 11, e ela ficou com 30 pontos. Agora, da carreira 12 até a carreira 15, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. E presta atenção aqui nessa carreira 12, para você não pular nenhum ponto, tá? Tem esses dois primeiros pontos aqui, que são aqueles pontos que foram feitos, que foram as correntinhas. E tem o ponto da união, que ele fica bem aqui, ó. Ele fica um pouco escondido. E aí, você não pula ele não, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui até a carreira 15. E quando eu terminar, eu retorno com você. Na carreira 16, nós vamos fazer por toda a volta ponto baixo sobre cada ponto da base, mas aí você vai colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. Porque essas alcinhas que vai ficar aqui na frente, vai ser as alcinhas que nós vamos fazer a saia, que nós vamos começar a saia. Então, faço por toda essa volta, ponto baixo, colocando a agulha somente na alça de trás, e no final também vai ficar com 30 pontos. Carreira 17, e vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E no final dessa carreira também vai ficar com 30 pontos. Na carreira 18, faz por toda a volta uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz 2 pontos baixos, 3, e no próximo, uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Agora, da carreira 19 até a carreira 24, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base, e cada carreira vai ficar com 24 pontos. Depois que você terminar essas carreiras, pode encher a peça com fibra, tá bom? Distribui bem a fibra por toda a peça. Então, eu vou fazer as minhas carreiras aqui, e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei a carreira 24 e enchi a peça com fibra, e é como eu falei pra você, tá bom? Quando você estiver colocando fibra, você distribui bem por todas as partes do corpo. Olha, pode perceber que aqui tá bem cheio, tá bom? E aí, você usa um objeto para você poder ir empurrando, para poder ir colocando a fibra nos locais que ainda tá vazio, tá? Colocar a fibra de forma adequada vai fazer com que seu amigurumi fique com um acabamento melhor, que ele fique com um formato mais bonito. E agora, nós vamos fazer nessa próxima carreira a colocação dos bracinhos. Então, você vai iniciar essa carreira 25 fazendo 6 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Vai pegar o bracinho, vai passar a agulha aqui no ponto que tem no bracinho e vai passar também no próximo ponto que tem aqui no corpo, e vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto do braço e faz a mesma coisa. Passa tanto no braço quanto no corpo. E agora, o último ponto aqui do braço, também faz a mesma coisa. Então, vai ficar 3 pontos baixos e esse bracinho já está unido. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base, até chegar do outro lado. Vai ser um total de 9 pontos baixos. Então, já fiz 3. Fiz aqui os 9 pontos baixos, e agora vamos colocar o outro bracinho, da mesma forma. Passa a agulha aqui
no ponto baixo do braço e também no próximo ponto aqui do corpinho. E faz um ponto baixo. Vai para o próximo, passa no braço e também no próximo do corpo. E faz outro ponto baixo. E por último, faz a mesma coisa. Mais um ponto baixo aqui, unindo as duas peças. Segue fazendo ponto baixo para cada ponto da base, até chegar no marcador. Vai fazer um total de 3 pontos baixos. Então, fiz 1, 2 e 3 pontos baixos. Então, os bracinhos, eles ficaram unidos. E agora, na carreira 26, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, fiz 1, 2 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Na carreira 2, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base. E no final dessa carreira, vai ficar com 15 pontos. Na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Mas você vai colocar a agulha somente na alça da frente. Somente nessa alcinha da frente que você vai fazer 4 pontos baixos. Então, já fiz 2, 3, 4 e no próximo faz o aumento. Então, segue fazendo dessa forma por toda a volta, somente na alcinha da frente, e no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 4, nós vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos e um aumento. Pode colocar a agulha nas duas alcinhas do ponto. Então, já fiz 1, 2 e no próximo um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 24 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento até ficar com 36 pontos. Então, na carreira 5 faz 3 pontos baixos e um aumento. No final vai ficar com 30 pontos. E na carreira 6 faz 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 36 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras aqui de aumento, faça as suas e quando eu terminar, eu retorno. Vamos seguir fazendo agora da carreira 7 até a carreira 13, ponto baixo sobre cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Na carreira 14, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, já fiz 2, 3, 4 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de diminuição até fechar a cabeça. Então, na carreira 15, faz 3 pontos baixos e uma diminuição. No final vai ficar com 24 pontos. Carreira 16, 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final vai ficar com 18. Carreira 17, 1 ponto baixo e uma diminuição, vai ficar com 12 pontos. E por último, a carreira 18 faz 6 diminuições. Preenche toda a cabeça, tá bom? Coloca a fibra por toda a cabeça e coloca, gente, distribuindo, tá bom? Por toda a cabeça, para ficar com um formato mesmo redondinho de cabeça, para não ficar faltando fibra. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras de diminuições e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei a cabeça e agora eu cortei o fio
deixei um pedaço bom porque eu vou usar para poder fazer o narizinho e a boquinha. E para poder finalizar aqui, eu puxei todo o fio do último ponto e agora nós vamos fazer a finalização. Então, para poder fechar aqui, esse buraquinho que ficou, nós vamos passar a agulha somente na alcinha da frente e de fora para dentro. E vamos fazer isso 6 vezes, porque ficou aqui com 6 pontos baixos. Então, depois de passar nos 6 pontos, puxa para poder fechar. Passa com a agulha aqui no meio e leva aqui para trás da cabeça. E aqui atrás, você pode dar alguns nós, tá bom? Mas, se você for fazer o narizinho e a boquinha com esse fio, aí você não corta o restante não, tá? Você deixa para poder fazer depois. E eu já coloquei aqui no canal o vídeo que eu fiz os olhinhos dessa boneca, tá bom? Então, eu não vou bordar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande. E como já tem aqui no canal, você pode ir lá para poder fazer. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tá bom? Para você poder ir lá e fazer esses olhinhos. E lá no vídeo, eu fiz os olhinhos depois que eu coloquei o cabelo. Mas eu não indico, tá bom? Você pode estar fazendo agora, porque aí você arremata os fios aqui atrás e vai ser mais fácil, tá bom? Porque não vai ter o cabelinho aqui atrás. Então, você borda os olhinhos e retorna para poder continuar fazendo a sua boneca. Vamos começar o cabelo. E para poder iniciar, nós vamos colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, fiz os 6 pontos baixos, puxa para poder fechar aqui o anel mágico. E na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos trabalhar agora carreiras de aumento até ficar com 42 pontos. Porém, nós vamos fazer as carreiras do cabelo colocando a agulha somente na alça de trás do ponto. Por todas as carreiras nós vamos fazer dessa forma, tá? Então, nessa carreira 3, eu já fiz um ponto baixo, no próximo faço um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 3, aliás, na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta, no final fica com 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, no final fica com 30 pontos. Carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento, no final fica com 36. E por último, a carreira 7, faz 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 42 pontos. E não esquece, tá bom? De todas as carreiras que você fizer, sempre colocar a agulha somente na alça de trás do ponto. Então, eu vou fazer essas carreiras de aumento e quando eu terminar eu retorno com você. Depois de fazer as carreiras de aumento, nós vamos fazer da carreira 8 até a carreira 11, ponto baixo sobre cada ponto da base. E vamos continuar colocando a agulha na alcinha de trás do ponto, tá bom? E em cada carreira vai ficar com 42 pontos. Depois que você terminar todas essas carreiras, você pode cortar o fio. Se você for fazer a costura, você deixa um tamanho bom para poder costurar lá na cabeça da boneca, tá? Eu prefiro fazer a costura, que eu acho que é mais seguro. Mas se você quiser tá colando, fica da sua escolha. E para finalizar aqui, eu vou para o próximo ponto e faço um
ponto baixíssimo e puxo todo o fio daqui do último ponto. Agora, nós vamos começar a fazer as mechas. E o bom desse cabelinho é que nós não vamos fazer mecha em toda essa peça, tá bom? Nós vamos fazer apenas em 2 carreiras. Então, para poder começar, aqui nessas primeiras alcinhas que ficaram aqui nessa carreira, você vai nessa primeira alcinha aqui, ó, da carreira 2. Olha, percebe que ela começa aqui e vai dando a volta. Então, nessa primeira alcinha, você vai passar a agulha e vai laçar o fio para poder fazer um nó. Deixa um pedaço de fio, porque aí depois você arremata esse fio aqui por dentro da peça. E aí você coloca a agulha dentro dessa mesma alcinha, laça, e agora vamos fazer um total de 28 correntinhas. Fiz 3, 4, 5, 6. Então, fiz aqui as 28 correntinhas. Agora, nós vamos retornar fazendo ponto baixo, um ponto baixo para cada correntinha. E quando você for colocar a agulha, você coloca somente em uma alcinha. Vai fazendo um ponto baixo para cada correntinha e coloca a agulha somente em uma alcinha, porque é isso que vai fazer o efeito de enrolado aqui nessa mechinha, tá? Você colocando a agulha apenas em uma alcinha da correntinha. Então, eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no final, tá? E quando eu terminar, eu retorno com você. Olha como que vai ficar enroladinho. E aí, quando você chegar aqui na base, aqui onde tem as alcinhas, você vai fazer o seguinte. Você vai para o próximo ponto, para a próxima alcinha, e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai para a próxima alcinha, faz outro ponto baixíssimo. E agora sobe novamente 28 correntinhas. Depois que você subir as 28 correntinhas, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vai colocar um ponto baixo para cada correntinha, somente usando uma alcinha aqui da correntinha. E quando chegar aqui na base, você vai fazer a mesma coisa também. Vai para a próxima alcinha, faz um ponto baixíssimo, vai para a próxima alcinha e faz outro ponto baixíssimo e sobe as 28 correntinhas. Então, eu vou fazer dessa forma por toda essa volta, tá? Até chegar aqui. Até chegar aqui onde tem essa mecha que a gente fez primeiro. E quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei aqui de dar a volta, fazendo as mechinhas por toda essa carreira. Pode perceber que eu terminei exatamente aqui debaixo de onde eu fiz essa primeira mecha, tá? Eu fui fazendo, dando a volta, até chegar aqui debaixo dessa primeira mecha. E agora nós vamos continuar fazendo as mechas, mas nós vamos mudar de carreira. Então, você vai vir aqui, ó, para essa carreira aqui de baixo, na alcinha dessa carreira de baixo, e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai vir para a próxima carreira, no ponto aqui de baixo, nessa alcinha aqui, e vai fazer outro ponto baixíssimo. Vai vir para o próximo ponto aqui de baixo, nessa carreira de baixo, nessa alcinha de baixo, e vai fazer outro ponto baixíssimo. Então, nós caminhamos aqui, ó, 3 carreiras abaixo de onde está essa mecha aqui, a última mecha que foi feita. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos subir as 28 correntinhas
Então, eu já fiz 4. Fiz aqui as 28 correntinhas e agora vamos retornar fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Da mesma forma que foi feito aqui, tá bom? Até chegar aqui embaixo. Terminei de fazer os pontos baixos, então chegando aqui na base, você vai fazer a mesma coisa que foi feita aqui, tá bom? Então, nessa carreira aqui, ó, que você fez o último ponto baixíssimo, você vai vir para o próximo ponto, nessa próxima alcinha, e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai para a próxima alcinha e faz outro ponto baixíssimo. E aqui você vai subir novamente as 28 correntinhas, tá bom? E vai repetir o mesmo processo. Então, nós vamos fazer por essa carreira aqui, todas essas mechas, tá bom? Até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu retorno com você. Terminei aqui todas as mechas, fiz até chegar aqui, ó, nessa primeira mecha que foi feita, tá bom? Dessa outra carreira aqui, ó, que nós descemos, então eu dei a volta e cheguei aqui. E agora, você corta o fio, porque vai ser apenas essas mechas. Corta o fio, deixa um pedaço para você arrematar aqui por dentro da peça. E aqui você vai finalizar com um ponto, com uma correntinha. E vai puxar o fio. Depois é só arrematar esse fio aqui por dentro da peça. Esse daqui também, tá bom? Arrematei os fios que estavam aqui. E agora, nós vamos costurar lá na cabeça da boneca. E aqui você vai contar 13 carreiras, contando dessa primeira carreira que você fez com essa cor do corpo, você vai contar 13 carreiras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Coloquei o marcador aqui na carreira 13 e nós vamos posicionar dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui do cabelo vai encostar aqui onde está o alfinete. E o cabelinho ele está assim, mas depois a gente vai arrumar ele e vai costurar uma parte aqui do lado para ele poder ficar mais arrumadinho. E aqui, gente, eu vou fazer a costura perfeita em amigurumi. Já tem um vídeo aqui no canal, tá bom? Que eu ensino essa costura e é exatamente um cabelinho que eu ensino, tá bom? Como costurar um cabelinho que é parecido com esse aqui, desse mesmo jeito aqui, dessa base. Então, para você ver o vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, tá bom? Para você ir lá e aprender como fazer essa costura. Quem já sabe, quem já conhece aqui o canal, sabe que eu costuro dessa forma, então não precisa ir lá para poder aprender, tá bom? Mas eu vou costurar dessa forma, e como eu falei, se você quiser costurar, aliás, se você quiser colar, fica da sua escolha, tá bom? Dá certo também. Eu prefiro costurar porque eu acho que é mais seguro, tá? Não corre o risco de soltar, por isso que eu prefiro costurar. Então, eu vou fazer toda essa costura aqui, dessa base aqui do cabelo, e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei aqui toda a costura desse cabelinho. Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho aí, é de uma construção aqui do lado, tá bom? Num prédio aqui do lado. Infelizmente, vai ter que ser com esse barulho mesmo, porque senão eu não consigo gravar, porque o barulho tá o dia todo. Então, eu peço desculpa pra vocês aí. Tem hora que para, ó, agora mesmo parou. Mas tem hora que continua. E eu preciso gravar aqui pra vocês, porque senão o canal fica sem vídeos, tá bom? Então, eu peço desculpa aí pra vocês pelo barulho. E agora aqui, ó, pra poder costurar essa parte aqui da frente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 3 mechas, ó, de cada lado, vai ficar bem aqui no meio, ó, da boneca. Então, 3 mechas para um lado e 3 mechas
para o outro lado. Se você quiser até colocar um alfinete para poder segurar essas mechas aqui, eu vou fazer primeiro o lado de cá. E agora, essas mechas aqui que eu peguei, é dessa carreira que tá aqui, ó. Que foi a segunda carreira que nós fizemos. Aí, você vai pegar uma mecha aqui, ó, dessa carreira aqui de trás, e vai passar pra cá, ó. Então, vão ser 4 mechinhas aqui desse lado e aqui também. Então, desse outro lado aqui, ó, você pega essa outra mechinha e junta com essas 3 aqui. Então, nós vamos costurar essas 4 mechas aqui na lateral da cabeça da boneca. E aí, é bem simples. Você junta essas mechas aqui, ó, conserta elas, para elas ficarem assim, ó, retinhas. Vê se tá certinho aqui na frente. E aí, esse fio aqui, ó, ele sobrou dessa costura que eu acabei de fazer. Então, eu vou usar ele mesmo, tá bom? Eu vou passar aqui, ó, onde está saindo o fio, e vou levar próximo de onde está essas mechas. Bem aqui, ó, na cabeça. E aí, vou juntar elas aqui, ó, e vou passar aqui por cima, ó, desse jeito. Aqui, ó, eu vou passar por cima, vou juntar aqui, e aqui do outro lado, eu vou passar a minha agulha. Já vou levar para esse lado aqui, ó, para essa outra lateral, para poder fazer a mesma coisa. E aí, vai juntar, ó, as mechinhas bem aqui, ó. Pode puxar. Que ela vai ficar bem aqui do ladinho, desse jeito aqui, ó. Aqui do lado, você também vai fazer a mesma coisa. Vai juntar as mechinhas. Acerta elas. E aí, você passa aqui, ó, pro outro lado. E leva aqui pra trás, aqui pra trás você... Aqui na parte de trás, você arremata esse restante de fio. Ó, puxa. Se precisar acertar aqui, ó, as mechas, você puxa assim, ó. Que elas vão ficar certinhas. E olha, vai ficar desse jeito. Esses outros cabelinhos aqui, eu não costurei, tá bom? Eu só abaixei eles assim. Se você quiser fazer alguma costurinha, ou então passar alguma cola aqui para eles poder ficarem assim para baixo, você pode estar fazendo. Mas eu não passei nada, tá bom? Eu deixei eles aqui para baixo. E aí, você pode também, ó, fazer assim com o alfinete e deixar por um tempo. Que aí, eles vão acabar ficando para baixo. Eles vão se acostumando a ficar nessa posição, tá? Então, você vai colocando o alfinete assim, que eles vão ficar para baixo. E o cabelinho vai ser assim. Vamos iniciar agora a saia. E você vai começar a fazer aqui na parte de trás da boneca. E você vai usar essas alcinhas aqui, ó. Que ficaram nessa carreira que nós fizemos somente ponto baixo na alça de trás. Então, você passa a agulha nessa alcinha. Laça o fio rosa aqui por dentro dessa laçadinha e faz um nó. Deixa um pedaço para você arrematar depois por dentro da peça. E para poder iniciar aqui a carreira, nós vamos fazer
uma correntinha. E nesse mesmo ponto da base, nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir 2 correntinhas. E esse ponto, ele já vale como um ponto alto, tá bom? A saia nós vamos fazer ponto alto. Nessa carreira 1, vai ser feito 4 pontos altos e um aumento por toda a volta. Então, esse daqui já conta como 1. Vou para a próxima laçada. Faço o outro. Então, já fiz 2. 3. 4 pontos altos e no próximo faço o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, segue fazendo 4 pontos altos e um aumento por toda essa carreira. E no final vai ficar com 36 pontos. Cheguei aqui no final da carreira 1 e quando você chegar, você vai fechar essa carreira, tá? Com ponto baixíssimo. Então, aqui nessa última correntinha que foi feita, nós fizemos um ponto baixo e 2 correntinhas. Na segunda correntinha, você fecha com ponto baixíssimo. Para poder iniciar a próxima carreira, eu faço uma correntinha e faço um ponto baixo nesse mesmo ponto da base. É dessa forma que eu faço para poder subir a carreira, tá bom? Então, nesse mesmo ponto, onde foi feito o ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e já vale como um ponto da carreira. Nessa carreira 2, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 6 pontos altos e um aumento. Então, eu já fiz 3 pontos altos, 4, 5 pontos altos e no próximo faço um aumento. No final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. No fechamento aqui da carreira 2, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Quando você for fazer o ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, você coloca a agulha somente nessa alcinha aqui, ó, da frente. E aí, você faz um ponto baixíssimo para poder fechar a carreira. Sobe uma correntinha e nessa mesma alcinha que você fez o ponto baixíssimo, você faz o ponto baixo e faz as 2 correntinhas, que já é o primeiro ponto dessa carreira. E nessa carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta 6 pontos baixos e um aumento, mas você vai colocar a agulha somente na alça da frente, tá? Por toda a volta, você vai colocando a agulha somente na alcinha da frente. Por que que nós vamos fazer isso? Porque aqui na parte de dentro vai ficar umas alcinhas, e essas alcinhas nós vamos usar para poder fazer a carreira com o fio amarelo. Então, aqui eu já fiz 4 pontos altos. 5. 6 pontos altos e no próximo faço um aumento. E no final dessa carreira, vai ficar com 48 pontos. Chegando aqui no final da carreira 3, você pode cortar o fio, deixa só um pedaço, tá bom? Que você vai precisar arrematar depois.
E aí, você coloca aqui, ó, a agulha na segunda correntinha, faz o ponto baixíssimo, faz mais uma correntinha e puxa o fio para poder formar o nó. Depois, você pode arrematar esse fio aqui por dentro da peça. Aqui por dentro da saia, nós vamos iniciar com a cor amarelo. E aí, você vai colocar a agulha nessas alcinhas que ficaram aqui, tá bom? E para iniciar, nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos com o fio rosa. Vai laçar o fio rosa aqui dentro. Aliás, o fio amarelo aqui dentro da laçadinha. Vai fazer um nó. E dentro dessa mesma laçada, você vai iniciar fazendo uma correntinha e um ponto baixo. Sobe 2 correntinhas e esse já é o primeiro ponto da base. Nessa carreira 1 com o fio amarelo, nós vamos fazer por toda a volta 6 pontos baixos e um aumento. Na carreira 2 com o fio amarelo, faz por toda a volta 7 pontos baixos e um aumento, e no final vai ficar com 54 pontos. Quando você terminar essa carreira 2, você pode cortar o fio e arrematar o restante, tá bom? Porque assim a saia já vai estar pronta. Chegamos ao fim da aula da mini bonequinha amigurumi. Eu espero que você tenha gostado, minha amiga. Se você gostou, não esquece, tá bom? De deixar o gostei aqui nesse vídeo. Deixa nos comentários aí se você fez a sua bonequinha. E o importante também, gente, é você compartilhar conosco lá no nosso grupo do Facebook, tá bom? Você pode colocar foto das peças que você fizer através das minhas aulas lá no nosso grupo. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Então é isso, espero que você tenha gostado. Beijos e até a próxima aula!